Vamos falar agora de Lava Jato? Os documentos, e-mails e mensagens analisados na nova fase da Lava Jato, que a gente mostrou ontem aqui ao vivo, revelaram uma relação intensa entre o ex-ministro Antônio Palocci e a construtora Odebrecht. Para os investigadores, Palocci gerenciou 128 milhões de reais em propina da empreiteira para o PT. Nas anotações e e-mails de Marcelo Odebrecht, os investigadores identificaram um código que, segundo eles, significa pagamento de propina. É a sigla DGI, que aparece em várias mensagens. A Polícia Federal afirma que DGI se refere aos pagamentos de vantagens indevidas pelo setor de operações estruturadas e que, inclusive, eram autorizados por Marcelo Odebrecht. Nesse e-mail de 2009, Marcelo pergunta para Benedito Júnior, ex-executivo da Odebrecht: como andou? Entrou no circuito com o Italiano e Paulo? Depois me fale da reunião sobre DGI. Italiano, segundo os investigadores, é o apelido do ex-ministro Antônio Palocci, preso ontem pela Lava Jato. A Polícia Federal não identificou quem seria Paulo. Na época da mensagem, a Odebrecht tentava conseguir o contrato do Programa de Desenvolvimento de Submarino Nuclear da Marinha. De acordo com a Polícia Federal, atualmente o programa está sob responsabilidade da construtora Norberto Odebrecht, contratada sem licitação. Palocci também teria atuado em relação a uma medida provisória em 2009 que traria benefícios fiscais para a Odebrecht. A MP acabou sendo vetada pelo então presidente Lula e anulada pelo Supremo Tribunal Federal. Segundo os investigadores, num e-mail para executivos da Odebrecht, Marcelo Odebrecht relatou que Palocci pediu alternativas para compensar a perda. Italiano acabou de me ligar. Ele mesmo pediu, além dos argumentos, para a sanção veto parcial, que levássemos alternativas para nos compensar. Sejamos criativos. Outro assunto que teria tido a influência de Palocci foi o aumento da linha de crédito do BNDES para o governo de Angola. Numa mensagem em 2010, Marcelo escreveu: amanhã vou estar às 11 horas com o Italiano. Seria o caso dizer a ele que com os 700 que estão sinalizando dificilmente terão algo. Segundo os investigadores, as mensagens sugerem que o grupo Odebrecht solicitou a Antônio Palocci um aumento na linha de crédito do BNDES para Angola, de 700 milhões de dólares para 1 bilhão e 200, o que poderia resultar em propina de 50 milhões. Os investigadores descobriram nas planilhas da Odebrecht uma série de apelidos e códigos. Nessa lista, por exemplo, aparecem os codinomes Barba Branca, Conde e Barba Preta. Em relação a Palocci, os funcionários do setor de propinas usavam senhas ligadas à Itália, como fettuccine, tomate e macarrão. Os códigos aparecem na delação da secretária do departamento, Maria Lúcia Tavares. Para os investigadores, as planilhas apreendidas mostram que o valor total da propina movimentada por Palocci chega a 128 milhões de reais e que ele pode ter recebido diretamente 6 milhões de reais. Os delegados voltaram a dizer que Marcelo Odebrecht tem se recusado a falar, mas acrescentaram que uma eventual delação dele se torna cada vez menos relevante diante da consistência das provas levantadas. E as provas que nós tínhamos e as releituras e as novas análises que nós fizemos tornaram prescindível a participação de Marcelo. Tanto espontaneamente, através de colaboração que não havia necessidade da palavra de Marcelo, tendo em vista a robustez dos elementos probatórios que nós produzimos. A defesa de Antônio Palocci afirmou que ele jamais recebeu qualquer vantagem ilícita, que a prisão dele foi desnecessária e autoritária. A defesa do ex-ministro chamou ainda a operação de espetáculo deplorável às vésperas das eleições e disse que foi mais uma operação secreta no estilo da ditadura militar. O PT negou o que chamou de ilações apresentadas e afirmou que as operações financeiras foram legais e declaradas. A Odebrecht e Marcelo Odebrecht não quiseram comentar. E o ministro da Justiça recebeu críticas e foi chamado para uma conversa com o presidente Michel Temer, depois de ter antecipado que haveria essa semana mais operações da Lava Jato. Vamos a Brasília falar com Fábio William. O ministro já foi até repreendido, né, Fábio? Chico, assim que soube da declaração do ministro, o presidente Michel Temer falou com ele por telefone e hoje vai repetir a cobrança pessoalmente numa reunião aqui em Brasília. Na avaliação do Planalto, Alexandre de Moraes falou demais, no lugar errado e na hora errada. Isso irritou o presidente.
Temer quer que seus ministros entendam que, enquanto estiverem no cargo, não existe opinião pessoal e, quando um ministro fala, fala em nome do governo. No domingo, em Ribeirão Preto, cidade de Palocci, o ministro da Justiça afirmou durante um evento de campanha do candidato do PSDB que esta semana teria uma nova fase da Lava Jato. Pode ficar sossegado, pode chegar é apoio total à Lava Jato. Essa semana vai ter mais. Coisa boa, podem coisa ficar boa, coisa tranquilos. Quando vocês virem essa semana, vão lembrar de mim. Segundo a Polícia Federal, o Ministério da Justiça não é avisado com antecedência sobre operações especiais. É sugerido apenas que o ministro não saia de Brasília, sem que sejam informados os detalhes da operação. Logo depois, o próprio ministro se explicou. Não foi palpite, foi uma afirmação, e eu reitero aqui, que da mesma forma que durante todas as semanas, desde que eu assumi, houve operações, iria continuar tendo operações. A oposição quer que o ministro se explique no Congresso e também entrou com representação contra Alexandre de Moraes na Procuradoria-Geral da República e na Comissão de Ética da Presidência. Ana, Chico. É a polêmica da vez, né, Fábio? Obrigada.